Uma decisão judicial drástica, cercada de questionamentos. Uma decisão tomada por um ministro do Supremo cuja atuação está no centro de disputas de poder no Brasil nos anos recentes. Uma decisão que agora foi confirmada por outros colegas de corte constitucional, mas que permanece dividindo o mundo político com apoiadores e críticos. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo início de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 2 de setembro de 2024. Dia em que outros colegas de Supremo chancelaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes de tirar do ar aqui no Brasil o X, o antigo Twitter. A primeira turma da Corte Constitucional concordou com os argumentos do relator dos inquéritos das fake news e das milícias digitais, segundo os quais a rede social está violando as leis nacionais ao desobedecer ordens do tribunal e não apontar um representante legal no país. O ministro Cristiano Zanin disse o seguinte em seu voto: com a imperativa moldura da soberania, não é possível a uma empresa atuar no território de um país e pretender impor a sua visão sobre quais regras devem ser válidas ou aplicadas. O ministro Flávio Dino disse o seguinte no seu voto: a parte que descumpre dolosamente a decisão do Poder Judiciário parece considerar-se acima do império da lei, e assim pode se transformar em outlaw, fora da lei. A ministra Carmen Lúcia fez uma observação em seu voto. Não se baniu empresa no Brasil na decisão em exame. Não se excluiu quem quer que seja de algum serviço que seja legitimamente prestado e usado. Exigiu-se o cumprimento do direito em benefício de todas as pessoas, por todas as pessoas naturais ou jurídicas, nacionais e não nacionais. O ministro Luiz Fux acompanhou o voto de Moraes, mas fez ressalvas. A decisão não pode atingir pessoas naturais e jurídicas indiscriminadas, que não tenham participado do processo em obediência aos cânones do devido processo legal e do contraditório, salvo se as mesmas utilizarem a plataforma para fraudar a presente decisão com manifestações vedadas pela ordem constitucional, tais como expressões reveladoras de racismo, fascismo, nazismo, obstrutoras de investigações criminais ou de incitação aos crimes em geral. Todos os votos foram dados no sistema virtual, em que o ministro deposita sua posição sem debate. Esse sistema funciona para as turmas e também para o plenário. Ele é desfeito e transferido para votações presenciais, se algum ministro assim quiser. O Supremo tem duas turmas, a primeira e a segunda. Esses colegiados são formados por 5 ministros cada. O presidente do tribunal, atualmente Luiz Roberto Barroso, não participa das turmas. Ali são tratados temas não constitucionais, como procedimentos criminais, que é o caso do X e do dono da plataforma, o bilionário Elon Musk, alvo do inquérito das milícias digitais relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. O Moraes, aliás, fez um cálculo ao levar a suspensão do X para a primeira turma, em vez de submeter o tema, algo que seria possível, ao plenário, onde votam os 11 ministros da Corte. O regimento do tribunal prevê que esse tipo de assunto pode sim ser tratado na turma, portanto não há nenhuma manobra explícita do ministro relator. Mas ao optar pelo colegiado menor, com 5 membros, diante dos 11 do plenário, o Moraes reduziu as possibilidades de pedidos de vista, que poderiam atrasar uma decisão em grupo dos ministros. Ali na primeira turma, além do Moraes, estão os ministros recém-indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo, o Flávio Dino e o Cristiano Zanin. Ao deixar o caso na primeira turma, o Moraes também driblou os integrantes do Supremo indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, os ministros Nunes Marques e André Mendonça, que votam na segunda turma além do plenário. Mas por que a gente está destacando aqui os responsáveis por indicações para o Supremo? É porque o tema está contaminado pela disputa política nacional, em que atores da disputa de poder cavaram trincheiras para apoiar ou criticar a suspensão do X no Brasil. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos das fake news e das milícias digitais, determinou na sexta-feira, 30 de agosto, a suspensão da rede social X no Brasil. A rede social saiu do ar de fato no fim de semana. O magistrado também determinou que qualquer pessoa que usasse subterfúgios de navegação privativa, como o VPN,
para seguir usando a plataforma, estaria sujeita a multa de R$50 mil. A decisão foi tomada depois da empresa não obedecer uma intimação para o X indicar um representante legal no Brasil em 24 horas. Em meados de agosto, a plataforma fechou seu escritório no Brasil justamente em represália às ordens de Moraes para remover contas e conteúdos de desinformação e discursos de ódio. A decisão do ministro de sexta-feira também exigiu o pagamento de multas devidas pelo X, que já ultrapassam R$20 milhões, pelo descumprimento de ordens judiciais anteriores. A determinação inicial do Moraes também mandava a Apple e o Google retirarem das suas lojas virtuais ferramentas que possibilitam o uso do VPN para acessar a rede social. Nesse ponto, ele recuou depois, alegando que isso poderia causar transtornos desnecessários a terceiras empresas. Representantes do X afirmaram em nota que as ordens do Moraes são ilegais. E aí começou o embate público de quem está do lado da decisão do Moraes e quem está do lado da posição da rede social de Elon Musk. Olha, o olhar de que todo e qualquer cidadão, de qualquer parte do mundo, que tem investimento no Brasil, está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele o cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo. Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexo de vira-lata, que porque o cara é americano gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para ele. Esse aí é o Lula numa entrevista dada na sexta-feira à Rádio Mais PB, da Paraíba. O presidente da República fez uma menção indireta aí ao fato de que, em 2018, o Supremo negou um habeas corpus de seus advogados, abrindo caminho para sua prisão pela Lava Jato, em processos que foram anulados posteriormente. Ou seja, está dizendo que, se ele aceitou decisões judiciais, o Elon Musk também tem que aceitar. Primeiro da linha sucessória da presidência, o vice-geraldo Alckmin também falou sobre o tema. Político filiado ao PSB, o ex-tucano, que já teve Alexandre de Moraes como secretário de Justiça quando era governador paulista, afirmou o seguinte ao jornal Folha de São Paulo. O X da questão é que o Elon Musk precisa cumprir a lei. Não é porque é bilionário que não precisa cumprir a lei. Vamos descer mais um degrau da linha sucessória presidencial. O que disse o Arthur Lira, deputado federal do PP Progressistas, que comanda a Câmara? Ao falar no sábado, num seminário da XP Investimentos em São Paulo, o Lira criticou uma outra decisão do Moraes ligada ao caso, aquela que bloqueou recursos financeiros da Starlink Holding no Brasil, empresa que pertence ao Elon Musk. O ministro do Supremo mandou bloquear as contas da Starlink, que fornece serviços de internet via satélite, com o objetivo de garantir o pagamento de multas aplicadas ao X, que também pertence ao bilionário. Isso foi feito sob o argumento de que a rede social não tem mais um representante legal no país. A gente geralmente tem a máxima de que decisão judicial a gente não comenta, a gente cumpre e contesta. Mas o que mais me preocupou ontem, e nós devemos aqui ter diversos investidores internacionais, é a gente ter a obrigação de saber separar pessoa jurídica A de pessoa jurídica B. Se a gente como a gente estava conversando ali atrás, no escândalo da Americanas, fôssemos bloquear a conta da Ambev, não seria correto. Então, a briga jurídica, a demanda jurídica que há em torno do X, não deveria nunca ter extrapolado para haver bloqueio de contas da empresa Starlink. Esse é um pensamento individual que eu teria. Fora da linha sucessória, inelegível por usar a estrutura pública para espalhar mentiras e alvo dos inquéritos criminais do Alexandre de Moraes no Supremo, o ex-presidente Jair Bolsonaro comparou o Brasil à Coreia do Norte, ditadura comunista onde o X é bloqueado. Ele também falou sobre o assunto no sábado, num evento em Londrina, no Paraná. Hoje amanhecemos sem Twitter, o X, e acusavam que eu seria o ditador.
Aquela turma lá comemorou, junto com aquele outro cara, do missão dada e missão cumprida, de terem salvado a democracia no Brasil. Estamos vendo cada vez mais quem queria e quem está impondo uma ditadura no nosso país. Aí o ex-presidente, sem citar nome de ninguém, mas se referindo indiretamente ao ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, que na diplomação do Lula como presidente em dezembro de 2022, disse ao ouvido de Moraes, à época presidente do TSE, a frase citada pelo Bolsonaro, ou seja, missão dada é missão cumprida. O Bolsonaro é o principal detrator público de Alexandre de Moraes. Quando era presidente, nas várias ameaças antidemocráticas que costumava fazer em público, chegou a dizer que não cumpriria ordens judiciais do ministro. O ex-presidente se aproximou do Elon Musk durante o seu mandato, e os bolsonaristas já fizeram até passeata a favor do bilionário aqui no Brasil. O Musk e a sua rede social, por sua vez, se transformaram num esteio da extrema-direita mundial, incluindo o bolsonarismo. Os próprios tweets do empresário sul-africano radicado nos Estados Unidos amplificam ideias da extrema-direita e atacam instituições como a imprensa e o judiciário, às vezes por meio de desinformação. Ele faz tudo isso sob uma bandeira nobre, a bandeira da liberdade de expressão. Mas não é assim em todos os países, não. Na Turquia e na Índia, por exemplo, o bilionário acata ordens judiciais e até do governo. Tudo isso sem acusar censura, como faz no Brasil. Em dobradinha com o bolsonarismo, o Musk usou sua conta para reproduzir um post sobre um ato em 7 de setembro a fim de pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. A plataforma também tem agora o perfil Alexandre Files, criado para divulgar no exterior supostos abusos do Moraes, que já foi alvo antes de outras iniciativas assim, como o Twitter Files Brasil. É uma trincheira bastante populosa, em que estão outras figuras nacionais, como o Sérgio Moro, o ex-juiz da Lava Jato, que atualmente é senador do União Brasil. A suspensão do X também está levando candidatos a prefeituras nas eleições municipais a se posicionarem. Em São Paulo, o Guilherme Boulos, candidato do PSOL, apoiado pelo Lula, disse o seguinte: uma grande corporação, uma Big Tech, ainda mais uma presidida por um alucinado de extrema-direita como Elon Musk, não está acima das leis brasileiras. Ricardo Nunes, prefeito em busca da reeleição pelo MDB apoiado por Bolsonaro, afirmou o seguinte: a censura é sempre algo que vai em desencontro à nossa democracia. O Brasil entra agora como o 7º colocado numa lista de países que acabaram excluindo o X. E a gente sai daquela lista dos países da real democracia. É de se lamentar. A gente não pode concordar de forma nenhuma com um tipo de censura dessa. Ficamos tristes. Na seara das celebridades com atuação política recorrente, a gente tem o influencer Felipe Neto, de um lado, favorável à suspensão do X, e o apresentador Luciano Huck do outro, contrário à decisão de Moraes. Ouça o que o Huck disse num seminário do grupo Esfera, na sexta-feira, no Rio de Janeiro. Eu sou contra o que aconteceu hoje, acho que você não tem que... Acho muito ruim para o Brasil quando você... E não vou julgar nem quem está de um lado nem quem está do outro, mas acho ruim, eu acho que você... A hora que você mistura... o judiciário de forma tão imperativa no dia a dia das empresas, acho que isso afugenta investimento no Brasil, acho que isso cria uma insegurança jurídica que não é necessária. O cara está pensando em investir no Brasil, fala, vou investir no Brasil, mas a regra pode mudar amanhã. Vale deixar um contexto importante aqui, além de observações. A primeira é que decisões judiciais não são infalíveis. Para isso existem os recursos. Sim, Alexandre de Moraes concentrou poderes, especialmente durante as eleições de 2022, quando, além de relator dos inquéritos das fake news e das milícias digitais, presidiu o TSE com uma caneta turbinada. Tudo isso aconteceu num momento de tensão institucional. Para quem não lembra, o então presidente Jair Bolsonaro atacava de forma recorrente os poderes, primeiro o Congresso, depois o Supremo. Dizia que não cumpriria ordens judiciais, espalhava desinformação num momento grave como o da pandemia de Covid-19, que matou 700 mil brasileiros. Desacreditava o sistema eleitoral e, como a Polícia Federal revelou, tramava um golpe de Estado com os militares, cuja última cartada foi a invasão dos prédios do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo, na esperança de uma intervenção das Forças Armadas, que não veio. Não foi normal, não foi seguro, tanto juridicamente quanto fisicamente. Há quem diga que Moraes foi central para que a gente ainda tenha democracia no país. Seus detratores da extrema-direita, por sua vez, associam a atitude do ministro a ditaduras. Seus críticos, não extremistas, fazem ressalvas que precisam ser debatidas. A pergunta que fica é até quando
o Brasil vai precisar de juízes que, não raro, são associados a heróis. De Joaquim Barbosa, o Batman do Mensalão, passando por Sérgio Moro, o super-homem da Lava Jato, a Alexandre de Moraes, o super Xandão. O Durma com Essa volta já. Milhares de pessoas foram às ruas de Tel Aviv no domingo. O Marcelo Montanini escreveu sobre o tema. Marcelo, por que os israelenses estão protestando? E como a situação dialoga com o conflito na faixa de Gaza? Essas manifestações foram convocadas pelo Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos e endossadas pela maior central sindical de Israel. Ocorreu após as forças de defesa israelenses encontrarem os corpos de 6 reféns num túnel em Rafah, no sul da faixa de Gaza, no sábado. Houve atos no domingo e uma greve geral na segunda-feira. Um exame de corpo de delito identificou que os 6 foram executados pelo Hamas com tiro a queima-roupa 2 ou 3 dias antes de serem encontrados. Esse, inclusive, foi o período em que um acordo de cessar-fogo estava sendo negociado e Israel realizou a maior operação militar dos últimos 20 anos na Cisjordânia, que deixou pelo menos 20 mortos. A resistência de Netanyahu em aceitar o cessar-fogo e as mortes dos reféns, que poderiam ter sido evitadas se um acordo tivesse sido assinado nas últimas semanas, gerou indignação na população israelense que saiu às ruas do país. Esses atos podem levar a uma mudança de postura do Netanyahu? Esse atual conflito na faixa de Gaza já dura 11 meses e as manifestações em Israel vêm ocorrendo intermitentemente desde o final de 2023. Netanyahu evoca sempre que o objetivo é exterminar o Hamas, embora saiba que é uma missão difícil de ser cumprida. Conversei com a Karine Calandrin, que é professora de Relações Internacionais da Universidade de Sorocaba e do IBMEC e assessora acadêmica do Instituto Brasil-Israel. Karine afirmou que a intensidade da atual manifestação é diferente das demais, pelo nível de indignação popular. E claro, isso pode aumentar a pressão sobre Netanyahu. Ela, porém, acredita que só a perda de aliados internos e a destituição do governo pode mudar o cenário da guerra. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Das trincheiras políticas diante da suspensão do X no Brasil aos protestos em Israel, durma com essa. Roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto e apresentação de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Montanini, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Roberto Soares. Termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente volta. Até!